Olá, aqui é Nil Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, o seu canal aqui cultural do norte de Minas Gerais. Eu estou aqui na cidade de Itacarambi, no Vale do Médio São Francisco, aqui na margem esquerda, ao lado do Parque Nacional Caverna do Peruaçu, a 15 quilômetros. E a gente está também a 220 quilômetros aqui da nossa metrópole Montes Claros. E eu estou hoje aqui com o mestre professor Silvano, o nosso amigo aqui da cidade, né? Uma pessoa bastante conhecida. E nós vamos ter aqui um dedinho de prosa aqui. Bom dia, professor Silvano. Olá, Aniel, bom dia. É um prazer estar falando com você, com o seu obrigado, canal, com o seu você. público, viu? Trabalho muito importante para a nossa cidade, fazer o registro da nossa comunidade. Obrigado pelo convite. Eu fico satisfeito, né, de entrevistar uma pessoa importante como você. E eu queria, todo mundo, né, porque a gente conhece aí, a gente sai, e a gente sabe da sua, ser uma pessoa muito cativante, uma pessoa que as pessoas sempre estão falando aí, um bom professor de matemática, e os alunos seus alunos, seus amigos, né, que sempre tem aquela satisfação com você aí, né, quer saber de você sobre a sua história, né, que você chegou em Itacarambi, aí você conheceu todo mundo, e os alunos que gostam de você, mas na verdade as pessoas assim não sabem assim, o real, assim, de onde que você veio, a sua formação profissional e tudo. E a gente gostaria que você desse um contato pra gente aí sobre isso. Bom, primeiro satisfação, muita bondade sua. Eu só sou um humilde servidor público, mas eu nasci numa cidade chamada Catuti, norte de Minas Gerais, né, já chegando próximo à Bahia, mas fui criado em Janaúba, minha família se mudou para lá quando eu era muito pequeno. Janaúba é uma cidade muito desenvolvida hoje, mas foi um local onde nós passamos muita dificuldade. Minha mãe era prostituta, a minha avó, que foi mãe, pai, tudo para meu irmão e eu. Então, lá em Janaúba, nós tivemos a sorte de eu, quando criança, ali por volta de 11 anos, ter meu primeiro emprego, conseguido pela senhora Geralda, uma cozinheira de um restaurante. E eu ali morava no subúrbio de Janaúba, ali o que hoje todo mundo conhece como favela e tal, né? E Dona Geralda, vendo a dificuldade da minha família, minha mãe já doente, pouco antes de morrer, vendo aquela criança aí, o pessoal arrumou um emprego para mim, trabalhar num restaurante como barman, que hoje é chamado de barbeiro, naquela época chamava-se copeiro. E lá era o melhor restaurante da cidade, onde ia todas as pessoas mais informadas, mais cultas da cidade. E aí eu comecei a fazer aquele paralelo da minha vida com aquela vida que eu conheci, que era uma vida que eu não imaginava que tinha, da cultura, do conhecimento. Tinha muita coisa ruim também, evidentemente, mas o que me chamava a atenção eu quero participar dessa vida aqui, não é da que eu tenho, sabe? E entre idas e vindas, parei de estudar várias vezes pela necessidade de trabalhar, eu fui embora para São Paulo. E lá, graças a Deus, eu consegui estudar, né? Consegui estudar numa universidade católica, tá? Estudei na Unify, em São Paulo, e morei 7 anos em São Paulo. Trabalhei como vendedor, como aquela coisa toda do pobre tentando conseguir alguma coisa. Então lá em São Paulo eu morei por muitos anos, mas naquela época as pessoas saíam do interior e iam para São Paulo para ganhar um dinheirinho para voltar para abrir um comércio. Aí na minha cabeça eu falei assim, mas pera lá, se eu voltar para lá e não der certo, eu vou ficar do mesmo jeito que ficou. O que foi? Aí foi quando eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade de matemática e graças a Deus sou muito feliz na profissão. No ano de 2001 eu cheguei aqui em Itacarambi e já comecei a exercer a profissão em Itacarambi. Claro que eu comecei a minha profissão lá em São Paulo, lá eu estudei, lá eu comecei a minha profissão, mas o contexto nosso aqui é falar sobre a minha estada aqui em Itacarambi. Quando eu me formei e já tinha minha carreira estabelecida em São Paulo, eu sou um caipira. Eu nunca me acostumei com aquela vida
aquela coisa muito corrida, as pessoas não se importam com as pessoas, já era assim naquela época, imagina hoje, 22 anos depois. Eu queria voltar para Minas Gerais, só que em Janaúba não tinha mais ninguém meu lá. Meu irmão já morava aqui, meu irmão é Robinho, que trabalha na é de boa, né? E meu irmão morava aqui e minha avó já tinha vindo para cá também, que a minha avó é que era a matriarca de tudo, né? Minha avó foi o sentido de tudo. Gente boa demais. Pois é, a minha avó, ela era uma analfabeta que sempre induzia os netos a estudar. A patriarca, né? Ela era matriarca, ela era tudo. Então, assim, a minha avó obrigava a gente a estudar. Não é porque a gente queria estudar. E fica até um recado para o seu público aí, pessoas mais humildes como eu, que vem de família muito pobre. Dinheiro de pobre é conhecimento. É isso aí. Nós não podemos juntar dinheiro. Então nós juntamos conhecimento para lá na frente transformar isso em algum dinheiro. Mas assim, eu queria ver com você assim, depois que você chegou em Itacarambi assim, e eu vi que logo, assim, com esse jeitão seu assim, de cativar as pessoas, né? Tratar todo mundo bem. E rapidinho você teve assim um alto nível assim de popularidade na região. E da escola, para todo mundo, professor Silvano, para aqui e tal, né? E aí, como que você chegou assim, foi logo cativando esse pessoal todo, os professores, alunos, amigos todos? Toda pessoa que tem uma origem humilde não aceita muito ver determinadas coisas acontecendo na sua frente e ficar omisso a elas, sabe? Quando eu cheguei para Itacarambi há 22 anos atrás, vai fazer 22 anos agora início de dezembro, que eu estou aqui em Itacarambi, como toda cidade pequena pelo Brasil afora, só existe dois lados políticos, o lado A e o lado B. E se você é amigos de pessoas do lado A, o lado B não gosta muito de você. E por aí vai, sabe? E eu cheguei aqui e eu conheci pessoas de todos os lados políticos e etc. Mas como professor e trabalhar com conhecimento faz de você uma pessoa que não aceita determinadas injustiças, sabe? E naquela época, quando eu cheguei para cá, eu era o único professor de matemática formado com licenciatura plena. Existia professor de matemática com curso superior? Existiam. Só que tinha aquele antigo curso de licenciatura curta. Eu lembro. Lembra disso? Lembro. Pois é. Então, eu fui o primeiro professor realmente com licenciatura plena em Itacarambi. E tivemos problemas aqui, porque o jeito do povo de Itacarambi tratar as pessoas é um jeito muito cordial, é um jeito muito hospitaleiro, tanto que eu moro aqui há 22 anos. Professor também, todo professor. Só que tinha algumas pessoas na época que desdenhava dos demais por ter um cargo, uma posição. E eu não aceitava esse tipo de coisa. E por não aceitar isso e estar envolvido sempre na luta de direitos profissionais, de estar sempre envolvido em questões de injustiça. Na verdade, você é um socialista mesmo, daquele cara que está sempre ajudando as pessoas, né? Eu sempre tive muito próximo das pessoas denominadas de esquerda, mas eu sou sócio-capitalista, sabe? Eu acredito que nós precisamos trabalhar o lado social, ajudar as pessoas a ter ascensão, mas nós não podemos de forma nenhuma renegar o capital. Perder a tradição do capitalismo, né? Não é questão de perder a tradição, é a questão de que a sociedade nossa, ela está enraizada no consumo, tá? No consumo e no ter. Então nós precisamos equacionar isso. É preciso trabalhar e ser produtivo para você conseguir o seu espaço financeiro e social, mas nós não podemos esquecer dos que ficaram para trás, né? E então, já mais um motivo para depois a gente fazer uma entrevista, que nós vamos falar só sobre esse lado que você tem aí do socialismo, né? Que hoje, na verdade, o capitalismo
Ele tem muita coisa do socialismo, né? Cooperativas, associações, as coisas do socialismo. Né? E o socialismo tem umas coisas, né? Então vai acabar no final todos ajuntando tudo e formando uma ordem mundial completa, né? Depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso aí, né? Então, voltando aí ao seu trabalho aí, eu soube que você, com luta e sacrifício, aí você conseguiu também fazer um mestrado, né? Foi difícil, porque naquela época, quando eu fiz mestrado, não existia curso de mestrado próximo à religião. O mais próximo de nós aqui era em Belo Horizonte. Hoje tem Montes Claros, tem? Hoje tem Montes Claros. Naquela época era pago, muito difícil de entrar e as dificuldades eram muito grandes porque tinha que ser toda sexta e sábado. Aí funcionário público de 2 cargos, como é que ia para Montes Claros, para Belo Horizonte, todo final de semana? Não tinha como. Aí eu consegui, através de uma empresa que agenciava pessoas, pelaquela lei do Mercosul, e estudar no Paraguai. Nossa, eu tive preconceito de pessoas que não gostam do estudo, não gostam do conhecimento. Tinha pessoas que falavam para fazer um mestrado de R$1,99. mas diploma e o local onde você faz a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o local, ele abre algumas janelas. Mas diploma não é formação. Formação é conhecimento, é como você usa isso em benefício seu. Tá sempre estudando, né? Sempre. Não tem como ser diferente. O professor vive de conhecimento. Ele tem que estar antenado com o que acontece, tanto na área dele, quanto nas aplicações que essa área envolve a sociedade. Então as pessoas precisam compreender que conhecimento não pode ser conhecimento pelo conhecimento. E mais uma vez a gente volta no lado social. Social você precisa aprender, você precisa ter conhecimento, você precisa ter formação. Formação que vai se transformar em capital depois. Um bom emprego, um bom salário. Mas agora você está diretamente só com o Estado, né? Eu já todas as áreas do conhecimento, você teve na prefeitura do também, serviço né? público, eu atuei. Eu fui professor da rede municipal, da rede privada, da rede estadual, da rede federal, e hoje eu estou só na rede estadual. Estadual, né? Escola estadual. Você já tem bastante tempo já, né? Tem mais de uns 20 anos, né? Eu, como professor, eu já tenho quase 30 anos de serviço. Aí você vai aposentar com quantos anos? Com 55, eu já começo. Porque você pode alcançar 30 anos de escola e aposentar, né? Na verdade é o seguinte, como eu comecei a trabalhar muito cedo, naquela época podia se assinar carteira de menor, a minha carteira foi assinada a primeira vez com 14 anos de idade. Então você tem... Faço 36 anos de serviço agora, dia 2 de janeiro. Então já pode... Mas eu não tenho idade, quando eu vou fazer 50, então com 55 eu posso me aposentar, você entendeu? Aposentar da escola. E aí eu queria saber assim, o que você, nesse período todo aí que você morou aqui em Itacarambi, o que você tem a falar da cidade, assim, o que tem... E você ficou satisfeito de ter vindo para cá e tudo? Não, eu sou muito feliz aqui. Aqui eu conheci a minha esposa, Gília, com quem eu tenho 3 filhos. Eu já tinha um filho antes de conhecê-la. Nós temos uma vida, graças a Deus, uma vida muito boa, uma vida familiar, uma vida com a comunidade, uma vida de prestação de serviço para nós e para a comunidade, sabe? Você não quer convidar ela para poder ficar aí um pouquinho para vocês, a família sua aí? Ela está nos afazeres, agora ela não viria. E os meninos? Os meninos foram dar um passeio na roça. Né? Passear na roça. Se tivesse aí podia fazer Mas meu filho mais velho, na faculdade de Engenharia Civil, o que tem 15 anos já está no Instituto daqui, né? O outro é de Janaúba, né? De Janaúba. Instituto Federal. Eu acho que para pessoas humildes como nós, eu posso me considerar uma pessoa vencedora. Eu sou muito feliz com a vida que eu tenho e com a comunidade que eu vivo, sabe? Itacarambi é uma cidade maravilhosa. Final de semana assim, você gosta de ir para o sítio, essas coisas assim? No final de semana, eu sou uma pessoa muito pacata. Nós temos um lema aqui em casa, sabe? Saúde, família, trabalho. É sempre assim. E nos finais de semana, a gente costuma ir para o sítio,
aí fica lá com os pais da minha esposa, aí tem o sítio deles e o nosso que fica pertinho também. A gente sempre está cultivando e praticando o amor através da vida familiar. É a família, né? Família. O negócio é a família, O né? negócio meu é família. Não tem outro, é o maior tesouro que a gente tem. E para finalizar aí, qual o recado aí que você tem para dar aí pro pessoal de Itacarambi aí? Eu quero agradecer o povo de Itacarambi, que sempre me recebeu muito bem. Problemas a gente sempre tem. Eu sou muito feliz aqui, eu sou muito grato ao povo de Itacarambi pelo carinho que sempre teve comigo e com a minha família. Eu pretendo ser enterrado ali pertinho, sabe? Eu sinceramente eu sou um homem muito feliz aqui, com a comunidade e com o que eu faço aqui. Eu não tenho o que reclamar, eu sou muito grato a Deus e ao povo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco de mim para vocês. Aí, gente, aí o nosso querido professor, o mestre Silvano aí, falando com o pessoal de Itacarambi, agradecendo tudo pela a cortesia, né? Aí a irmandade aqui de Itacarambi. E a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo aqui, a nossa prosa aqui do Norte de Minas Gerais, né? Que a gente considera aqui como uma entrevista, uma prosa, né? Com os amigos. E aqui é Nil Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, o seu canal aqui cultural aqui do Norte de Minas Gerais. A gente está sempre divulgando aí as coisas bacanas da região. A gente mostra também a cultura, mostra o turismo. E vocês seguem o nosso canal aí, se puder, se gostar do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal para dar uma força para a gente, que a gente precisa aí de ter bastante gente inscrita para divulgar o nosso trabalho para outras partes do Brasil. Valeu, professor, tudo de bom para você aí. Obrigado, é um prazer, viu? Vim aqui na sua casa entrevistar uma você pessoa é importante. sempre bem-vindo aqui, você é da família. Valeu então. Tá, gente, obrigado aí. Grande abraço, grande abraço.